Boa noite a todos. Essa boa noite aí é extensiva aos nossos irmãos que vão acompanhar a nossa reunião pelas redes sociais posteriormente. Nós estamos abrindo a nossa reunião habitual das segundas-feiras, em que a gente estuda um pouco da doutrina espírita ou do Evangelho, sempre para nos lembrar quem nós somos. Lembrar que somos espíritos, que estamos numa trajetória humana em experiências necessárias ao nosso crescimento espiritual. A vida humana não é o fim, né, a finalidade maior. Isso aqui a experiência terrena é um meio, né, do espírito atingir a sua evolução, o seu crescimento. E hoje, mais uma vez, vamos estudar um pouco mais do Evangelho e da doutrina espírita. Para desenvolver hoje o nosso estudo, nós temos conosco de novo, ainda bem, né? Ficamos muito felizes com a volta dele, Francisco Barba, que participa lá no Centro Espírita Meimei. Já esteve em nossa casa outras vezes, sempre apresentando a doutrina espírita com muito brilhantismo. A gente agradece a ele essa disponibilidade e pedimos desde já que ele seja inspirado pelos amigos espirituais na condução, né, do tema que ele preparou. O tema está aqui na lousa, o Jesus e as mulheres do Evangelho. Certamente tem muitas informações. E temos também conosco hoje a presença do nosso irmão Laércio, que vai também participar desse trabalho desta noite. Vamos juntos, iniciar, através do nosso pensamento ligado a Jesus Cristo, iniciar nesse clima de elevação espiritual, para que a gente guarde a lição e depois, de posse dessa nova luz no nosso mundo interior, nós possamos tomar sempre decisões mais acertadas. E as bênçãos do Cristo sejam conosco. Agradecemos, Divino Mestre, por mais esta oportunidade. Que os seus emissários, os nossos estimados mentores espirituais que já estão conosco, possam envolver-nos na sua paz, na sua luz, amparando as nossas vidas. Em seu nome, Divino Mestre, abrimos a nossa reunião desta segunda-feira. Que assim seja. E antes de passar a palavra a ele, nós desejamos a todos os que estão vindo à nossa casa pela primeira vez, as nossas boas-vindas e essa torcida nossa para que gostem da reunião e possam continuar conosco. Então vamos, sem mais delongas, passar para o estudo. Com você, irmão. Obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Bom, o tema proposto para a noite, Jesus e as mulheres do Evangelho, nós escolhemos essa personagem para estar falando dela, né? Que é a Lívia Lentulus. Provavelmente não está dando para todos verem aí, mas a gente vai facilitando aqui, tá? Ela aparece no livro Há 2000 anos, Psicografia de Chico Xavier, trazida pelo Espírito Emmanuel, onde ele nos narra uma de suas reencarnações, a que ele julga mais importante, porque foi naquele momento em que ele teve um encontro com Jesus e lamenta não ter aproveitado como poderia ter naquele encontro, né? Então conta-se naquele livro, o próprio Emmanuel nos conta que na vida espiritual, no tempo que Jesus esteve aqui na Terra, né? Na vida espiritual, nas regiões umbralinas, um espírito sofria muito devido a abusos da sua última encarnação, crimes cometidos, torturas, abuso de poder
e ele sofria horrores na vida espiritual. Mas como não tem nenhuma dor que dura para sempre, né? Tudo é passageiro, só o bem que a gente faz que dura para sempre. Esses valores não se perderão jamais. São aqueles valores que Jesus nos falava, que os ladrões não roubam, que as traças não corroem e nem a ferrugem destrói. É o bem que a gente planta pela vida. Esse a gente não perde jamais. Vai render frutos sempre. Mas a dor, o sofrimento, todo ele, qualquer tipo que seja, tem um caráter passageiro. Agora, a extensão da dor e do sofrimento varia de indivíduo para indivíduo, porque depende de cada um. Quando nós buscarmos instrução, buscarmos a compreensão do que significa a vida, qual que é o real sentido da vida, e a gente se ajustar à luz do mundo que é o Evangelho de Jesus, a gente encontra atalhos significativos para que esse sofrimento seja menor. Então aquele homem sofria muito lá nas regiões umbralinas, mas em determinado momento ele começou a receber a visita de alguém que lhe estendia os braços e propondo a ele se preparar para uma nova reencarnação. Esse alguém seria a Lívia Lentulus. Era um espírito que adotaria um corpo feminino, já que o espírito não tem sexo, segundo a questão número 200 do Livro dos Espíritos. E naquela reencarnação que seria planejada, ela viria como esposa daquele espírito que na nova vida se chamaria Públio Lentulus. Daí a gente fica assim a ponderar aqui alguns pontos positivos desse momento aqui que o livro nos descreve, a presença de um anjo guardião ao nosso lado, desde antes do nascimento, que nos acompanhará durante toda a trajetória da nossa encarnação e muitas vezes até depois da desencarnação. Nós aprendemos na prece número 11 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no prefácio da prece ao anjo da guarda. Daí, se a gente observar aqui as páginas iniciais do livro há 2000 anos, nós vamos perceber que todos nós não possuímos anjo guardião somente na figura de espíritos mais elevados que nós. Porque Deus coloca ao nosso redor na figura de familiares, pessoas que muitas vezes serão também o nosso anjo guardião encarnado. A Lívia, ela tinha essa proposta, ela ia sair do conforto da sua elevação espiritual, onde habitava instâncias superiores, e desceria numa nova reencarnação em que a palavra renúncia seria talvez o que ela mais iria aplicar durante aquele período em que ela estaria na condição de esposa de Públio Lentulus. E outro detalhe que a gente observa e deve gravar bem é que todos nós devemos ser anjo guardião daqueles que estão na condição de necessitar da gente, porque Jesus nos ajudou a compreender que todos nós somos ao mesmo tempo aprendizes e instrutores. Daí todo aquele que está em dor, em sofrimento, que precisa de uma palavra amiga, de um estímulo para reerguer o bom ânimo e seguir adiante, a gente deve ser nesta hora o anjo guardião daquele indivíduo, porque o momento virá em que nós precisaremos da palavra de estímulo de outros. E daí quando os Espíritos nos afirmam que Deus não nos abandona em condição nenhuma, é dentro dessa condição, que é um dos fundamentos da vida, porque é da lei que o mais forte ajuda o mais fraco. E o mais forte
muitas vezes ser momentâneo. Tem aquele momento na vida que você está com baixa astral, né? A autoestima lá embaixo. São um grupo de fatores que vão desencadeando na nossa vida, que nos faz perder o bom ânimo. Aí vem alguém que às vezes nem não tem assim, uma conduta melhor que a gente, mas uma palavra nos dá aquela alavancada e a gente se recompõe, tá? Então a gente deve prestar atenção nisso também, para que a gente não perca a oportunidade de ser o anjo guardião, mesmo que por momentos, na vida daqueles que estão em sofrimento ao nosso lado. Muito bem, nós colocamos aqui alguns fragmentos daquela orientação que o Públio Lentulus recebia ainda antes de reencarnar, para que ele tivesse bom ânimo, para que ele enfrentasse as consequências que lhe eram próprias de vidas passadas, né? Então, um instrutor dizia a ele assim: Lívia seguirá contigo pela via dolorosa do aperfeiçoamento, e nela encontrarás o braço amigo e protetor para todos os dias de provação, ríspidas e acerbas. O essencial é a tua firmeza de ânimo no caminho escabroso, purificando tua fé e tuas obras na reparação do passado delituoso e obscuro. Aprendemos também com a doutrina espírita que a reencarnação significa o perdão de Deus sobre as nossas faltas. E daí, com essa orientação que temos da doutrina espírita, é de bom alvitre que a gente não reclame tanto como reclamamos das dores e das aflições que nos são próprias. Porque antes de ter um caráter punitivo, as dores e aflições possuem um caráter educativo, libertador. Daí aquele espírito estava ajudando o Públio Lentulus a se preparar para enfrentar provações difíceis, como resgate dos seus deslizes de vida passada. Eles reencarnaram e no tempo certo se encontraram, né? Começaram o namoro, daí um pouco casaram-se e tinham uma filhinha agora. Essa filhinha chamava Flávia Lentulus. E a vida deles corria aparentemente tudo normal. Ele, um senador do Império Romano, um alto cargo, né? E respeitado na alta sociedade, e viviam felizes até então. Mas quando essa menina, Flávia, ela alcançou a idade de 7 anos, ela desenvolveu hanseníase, que para aquela época era um desastre, era a pior coisa que podia acontecer, porque não tinha tratamento. Mas eles procuraram tratamento por todos os meios, usaram todos os recursos, fizeram todos os apelos, mas a menina só piorava, só piorava. Daí um dia, ele recebendo a visita de um outro senador romano, no palácio dele, né, do Aventino, então eles conversando sobre o desânimo que ele estava com a saúde da filha, eles chegaram numa conclusão, que talvez se eles mudassem de ares, né, fosse para uma outra região, mais fresca, onde tivesse um clima mais saudável, eles estavam em Roma. Talvez a Flávia pudesse dar uma reanimada. E eles pensaram então de ir para a Judéia. Tá? Mas veio uma tal Calpurnia. Calpurnia era a esposa desse senador que estava visitando o Públio Lentulus. Ela disse assim para eles: olha, é uma boa proposta, mas eu conheço aquela região, conheço aqueles costumes, conheço o povo que mora ali. E eu adianto que são costumes que beiram a barbaridade. É muito crime, é muita violência, é muito desrespeito. E as pessoas não respeitam as famílias,
particularmente os homens. Então vocês já vão preparados para enfrentar essas situações. E aí chegou o dia da viagem e eles partiram para a Judéia. E quando chegaram, né, na Judéia, eles se instalaram na casa de um tio do Públio Lentulus. E a esposa dele chamava-se Fúlvia. E logo que eles se instalaram, a menina parece que tinha até melhorado um pouquinho daquela enfermidade. Eles chegaram um pouquinho mais animados. Mas logo que se instalaram num palácio, eles começaram a receber a visita do governador da Judéia, que era Pôncio Pilatos. E o Pôncio Pilatos, logo que adentrou aquela moradia, ele foi encantado com a beleza da Lívia Lentulus. E já começou aqueles olhares indiscretos. A Fúlvia, que era tia do Públio Lentulus, tinha caso com o Pôncio Pilatos. Era amante dele. E ela percebeu aquilo e foi ficando enciumada daquela situação. E o Pôncio Pilatos todo dia ia na casa do Públio para ver a Lívia Lentulus. Chegou um dia em que eles foram convidados para jantar no palácio do Pôncio Pilatos. Eles já foram meio ressabiados, né? O Públio nem tinha percebido muito aquele ataque, né, moral, aquele assédio do governador em relação à esposa dele. E lá naquele jantar, um dos servidores da casa, vendo o estado da menina, bastante doente, e falou assim: olha, tem um homem que anda aqui pela Judéia, que ele tem feito milagres. Eles estão chamando ele de profeta, né? De Nazaré, ele é o profeta de Nazaré. Eu até conheço um caso, teve um dia que eu estava próximo e vi quando uma criança parecida com essa daí, tá? Foi atendida por aquele profeta e aquela criança ficou boa na hora, né? O Pôncio Pilatos deu uma abafada, falou: não, para com essas bobagens, que aqui na Judéia não produz nenhum profeta não, tá? Isso é fantasia. E quis abafar o caso. Mas, para a mãe da criança e para o pai da criança, aquilo foi um alento, né? Falou: puxa vida, você já curou um menino, por que não pode curar a nossa também? E ficaram interessados. Eles saíram para o jardim e começaram a conversar. E o Pôncio Pilatos agora provocou um afastamento da Lívia Lentulus para um canto e foi direto no assunto, né? Falando que se apaixonou por ela, que estava interessado por ela, e ela reagiu de forma bastante enérgica, né? Ela disse assim: ó, também eu lastimo haver inspirado ao vosso espírito semelhante paixão. Vossas palavras me surpreendem amargamente, não só porque partem de um princípio revestido das elevadas responsabilidades de procurador do Estado, como por considerar a amizade confiante e nobre que vos consagra o meu esposo. E aí vai um alerta para nós, né? Nós vivemos numa sociedade absolutamente corrupta ainda, né? De educação moral nós só temos aparência. Isso falando generalizando, né? Claro que tem exceções, mas normalmente, infelizmente, é assim que se comportam as pessoas, né? Adota o convencionalismo. A gente parece que é bom, mas muitas pessoas dão uma oportunidade e desliza, né? Então, diante desse convencionalismo social que nos compromete o espírito, a Lívia Lentulus está nos dando aqui uma receita de como se comporta. Que é a gente defender o que é certo, o que é bom e fugir daquilo que não é bom. Que um envolvimento indevido aí no casamento
é horrível, né? Tem sido aquilo que causa mais prejuízos à nossa sociedade. Daí, depois daquele momento, que o Públio Lentulus ainda não tinha percebido, a Fúvia, enciumada do Pôncio Pilatos, começou a tagarelar, né? Começou a chegar lá no Pôncio Pilatos, no Públio Lentulus, e começou a pintar com cores vivas, né? Apimentando ainda o caso, e aquilo acabou com o bom ânimo do Públio Lentulus. Ele ficou arrasado. Depois, no momento com a esposa, e ele conversando com a esposa, e a esposa falou para ele assim: não, é verdade que o Pôncio Pilatos ele tem me assediado, mas pode confiar em mim, né? Nós estamos aqui para cuidar da saúde da nossa filha. Mas o abatimento do Públio era notório. Daí, nesse momento, a Lívia então chamou ele para fora do palácio, onde podia se ver uma noite muito bonita de luar, e ela buscou uma harpa e lembrou-se que a música, a boa música, ela é saudável, restaura o bom ânimo, nos apazigua o nosso interior. Então ela lembrou-se de que o próprio Públio Lentulus, quando eles eram namorados, ele compôs uma canção linda para ela, chamada Alma Gêmea. Ela então, de posse daquela harpa, que ela dominava muito bem, ela começou a tocar e a cantar aquela música para elevar o bom ânimo do esposo, tá? E o Laércio vai tocar para nós essa música para recordar esse momento aí para nós, né, Laércio? Vamos ouvir. A música espírita, ela é edificante, era o evangelho cantado, né? A música que o Públio fez para Lívia não é a música espírita, mas é uma música de respeito, que eleva os sentimentos das pessoas, né? Vamos ouvir. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na benção dos deuses, na divina claridade, recebi a felicidade em sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança. Como és todo meu amor. Obrigado, Lércio. Então essa música deu uma levantada assim no bom ânimo do Públio Lentulus, né? Vale a gente lembrar que os bons espíritos, quanto mais elevados são, maior é a sua capacidade de renunciação. Esse espírito, Lívia Lentulus, conforme eu já disse, ela desceu, né, de regiões elevadas para vir resgatar um espírito decaído.
E quando a gente vê as narrativas do sofrimento que ela passou sem precisar passar, só por amor a alguém, para resgatar alguém, a gente fica imaginando assim, puxa vida, eu não daria conta disso, né? Ainda bem que isso já ficou lá para trás, né? Hoje os costumes são outros, as renúncias que a gente precisa fazer não é tão grande assim, igual se precisava fazer antes, tá? Mas a gente vai tirando conclusões com o estudo da doutrina espírita, e essas conclusões são as seguintes: é que todos nós estamos evoluindo, todos nós chegaremos à condição de espíritos puros, e nessa trajetória toda, quanto mais a gente sobe, mais a gente aprendeu a amar, e quanto mais a gente ama, mais a gente se dispõe a ajudar aqueles que vêm na retaguarda, que precisam da mão amiga de alguém para resgatá-los, né? Daí, no momento em que estamos, muitas vezes a gente pensa assim, puxa vida, eu não daria conta de renunciar tanto assim para poder resgatar alguém. Engano da gente, né? Hoje pode ser que a gente não dá conta, mas os tempos vão passando, as reencarnações vão se sobrepondo umas às outras, e essas virtudes que ainda não possuímos, elas vão sendo conquistadas por cada um de nós. E daí, futuramente, quando a gente já estiver na condição de espírito puro, provavelmente a Terra já vai ser um planeta muito mais elevado, tá? É claro que não vai ter todo esse panorama de dor e de sofrimento que nós vemos hoje. Mas e os outros planetas que estão nessa condição? E aqueles espíritos que vêm na nossa retaguarda aí, as duras penas se reerguendo, né? É bom que a gente vá acostumando com a ideia, porque isso é fato. Na hora que a gente tiver condição, vai nos ser pedido essa capacidade de resgatar aqueles que estão em sofrimentos duros, e vamos ter que dar esse testemunho também. Mas a nossa condição será outra, muito melhor do que a que temos hoje, né? Muito bem, depois daquele momento, o Públio Lentulus agora com o ânimo recobrado, a Lívia começava a conversar com a Ana. A Ana era uma servidora dela que ajudava a cuidar da Flávia, da menina enferma, tá? Aí ela conversando com a Ana, ela falou assim: Ana, aquela conversa lá no jantar do Pilatos, quando aquele rapaz nos falou do profeta de Nazaré, como que eu gostaria de conhecer esse homem? Quem sabe ele não pode, pelo menos, abrandar a dor da nossa pequena Flávia. E qual não foi a surpresa dela? A Ana falou assim: eu conheço o profeta de Nazaré. Eu tenho ido nas minhas horas de folga as pregações que ele faz em torno do lago de Cafarnaum. Se a senhora quiser, a senhora pode ir. Aí ela começou a perguntar, né, como que eram as pregações. E a Ana dizia para ela que ele prega, né, que Jesus prega alguns princípios que ferem as nossas mais antigas tradições, como, por exemplo, a doutrina do amor aos próprios inimigos e a fraternidade absoluta entre todos os homens. Olha só, é claro que isso chocava a sociedade daquela época, né? O amor aos inimigos, né? Naquela época o inimigo tinha que ser destruído, tá? E se a gente trazer para os nossos dias, se a gente nos analisar, a gente vai ver que a gente não é muito diferente ainda não. De inimigo a gente quer punição para eles, né? Que é distância, tá? Vem a doutrina espírita, que é o cristianismo, rede vivo, que vem resgatar a pureza dos ensinamentos de Jesus, que vem nos ensinar, sim, que a gente tem que aprender a amar os inimigos, perdoar as suas ofensas, os seus erros. Tá? Então ela continuava dizendo para Lívia, né, que Jesus exorta os ouvintes a buscarem o reino de Deus e sua justiça,
mas não se trata de Júpiter, que era o conceito de Deus naquela época, né? O Senhor das nossas divindades. Ao contrário, fala de um Pai misericordioso e compassivo, que nos segue do Olimpo e para quem estão patentes as nossas ideias mais secretas. De outras vezes, o profeta de Nazaré se expressa acerca desse reino do céu com apólogos interessantes e incompreensíveis, nos quais há reis e príncipes criados pela sua imaginação sonhadora, que nunca poderia ter existido. Então, traduzindo, o que ela está querendo dizer com isso, né? Que Jesus usa de apólogos interessantes. O que seria isso? Seriam os pontos que Jesus fez, né? As parábolas. Ele dava asas à nossa imaginação e fazia com que os interessados nos teus ensinamentos compreendessem o que ele queria dizer. E os desinteressados que estavam ali, querendo provar o contrário, se desinteressavam daquilo, uma bobagem essa daí, né? E se afastava. É por isso que em determinada parte do Evangelho, nós vemos Jesus afirmar que veio para confundir os orgulhosos e veio acatar os simples e humildes. Tá? Porque as parábolas tinham essa proposta. Aquele que estava interessado aproximava mais ainda e entendia as palavras dele. Se não fosse assim, muita coisa teria ficado até para aqueles que se aproximavam de Jesus incompreensível. Tá? E a Ana continuou falando para ela assim, né, para Lívia: é pena, senhora, porque a Lívia falou assim: nossa, mas eu sou uma dama da alta sociedade romana, é capaz que Jesus nem vai dar atenção para mim, porque ele prefere os simples e os pobres, né, os abandonados, e eu, se eu chegar lá, ele vai me reconhecer. Olha o que a Ana falou para ela: é pena, senhora, porque muitas mulheres de posição o acompanham na cidade. Não somos apenas os mais humildes que comparecem às suas predicações, mas numerosas senhoras de destaque em Cafarnaum, esposas de funcionários de Herodes e de publicanos, assistem às lições carinhosas do lago, confundindo-se com os pobres e os escravos. Olha só, a Lívia estava dizendo para ela, a Ana estava falando para a Lívia, né? Olha, engano da senhora, não vai só gente humilde, assim, socialmente falando, não. Vai gente rica lá também, representante do alto escalão aí da sociedade romana, que se dignam de ir até Jesus. Então, a senhora pode pensar aí, né? Estava dizendo para ela. E o profeta não desdenha ninguém, a todos convida para o reino de Deus e sua justiça. Contrariamente a todos os enviados do céu que conhecemos, ele esquiva-se dos favorecidos da sorte para manter relações com as criaturas mais infelizes, considerando a todos como irmãos muito amados do seu coração. E aí nós entendemos, né? Ouvindo aqui as dissertações da Ana para Lívia, nós entendemos quando Jesus falava assim que não são os que precisam de médico, mas os enfermos. E ela estava dizendo, olha aqui, Jesus tem a capacidade de penetrar a alma de todos nós. E ele sabe quem está mais precisado, e aqueles que estão ali, estão numa condição de equilíbrio, né? Estão saudável, psicologicamente, espiritualmente, e ele dá preferência para aqueles que ele sabe que está mais necessitado. Independente se é rico, se é pobre, se é culto ou se é ignorante. Então eram esses os diálogos que a Ana mantinha com a Lívia e foi dando ânimo e coragem para ela conhecer Jesus. Aí chegou um dia que a Flávia, ela estava muito mal, a Flávia. Parecia que ela ia desencarnar. E estava ali, o Publio Lentulus chegou
e ficou tão triste, mas tão triste, que pegou aquela menina nos braços e falou para ela assim: minha filha, eu daria tudo, papai daria tudo para te ver bem, para ver você melhor, pelo menos mais animada. E eu gostaria que você pedisse o que você quiser, você pode pedir, que o papai faz para tentar te ver melhor. Tá? Acontece que a Flávia estava doente daquele jeito, mas ela tinha lucidez. Tudo que a Ana conversava com a Lívia ali, ela entendia tudo, ouvia tudo. Aí sabe o que ela falou para o pai dela? Falou: pai, o senhor me dá de tudo mesmo? Dou. Assim, então eu quero o profeta de Nazaré. Olha só, né? Foi difícil para o público, né? Aquele orgulhoso daquele jeito. Falou: eu ir atrás de um profeta que dizem que faz milagres? Isso não acontece, não. Eu conversar com uma pessoa dessa, já pensou se alguém me ver aqui? Como é que vai ficar uma coisa dessa, né? E ele ficou naquela relutância: mas eu prometi para minha filha que eu fazia de tudo, né? Agora eu tenho que cumprir a minha promessa. E ficou naquele dilema que não durou muito tempo, alguns minutos apenas, né? Ele falou assim: mas o objetivo é ver a minha filha bem, então eu tenho que passar por cima do meu orgulho, né? Eu vou. Mas só que tem uma coisa também, ele falando com ele mesmo, né? Eu vou na hora que estiver escurecendo, para ninguém perceber que é eu que estou indo lá, aí meio disfarçado, né? E eu não vou direto onde ele deve estar, eu vou dando uma volta pela cidade, para as pessoas pensarem que eu estou fazendo uma caminhada natural, né? Para disfarçar. E foi, né? No que ele estava indo, estava caindo na tarde. E ele foi conjecturando, né? Foi pensando assim: puxa vida, como que é esse homem? Será que ele existe mesmo, né? Como é que eu abordo ele? E o dialeto dele, qual que é o dialeto que ele fala? Que na Judéia tinha vários, não tem ainda vários dialetos naquele povo lá, né? Qual que é o dialeto dele? Será que ele vai entender a minha linguagem e eu vou entender a linguagem dele? E qual que é o processo que ele usa? Se é que cura mesmo? Qual que é o processo? Eu duvido que ele cura, mas tomara que eu esteja errado. Eu quero que a minha filha fique curada. Então, esse que era o pensamento dele. Ele foi rodeando o lago de Genezaré, falou assim: agora onde que eu encontro ele, né? E não via ninguém. De repente ele viu uma pedra assim, ele parou para descansar, sentou naquela pedra e começou a dar imaginação ali nos seus pensamentos, quando ele sentiu um calor gostoso, né, tocar os ombros dele. Ele olhou para trás, era Jesus, que veio até ele e conversou com ele. E eu coloquei aqui alguns fragmentos, é uma pena que vocês não dão com a projeção, né, para vocês me acompanharem, né? Sim, deixa eu até pôr um outro slide aqui, que está um pouco atrás, que é mais interessante. Sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desválida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Então Jesus conversava com o Públio Lentulus naquele momento ímpar, né, que ele, o Emmanuel de hoje, né, nunca mais esqueceria. E ele tem, naquele momento dessa narrativa aqui, como um momento mais alto, mais importante de toda a sua vida. Tá? Aí ele lamenta, né, quando ele se lembra disso,
de não ter seguido as recomendações de Jesus, que Jesus falou para ele assim, ó, olha, te compete você aproveitar esse momento e abraçar essa oportunidade a esperar séculos de dor e sofrimento para retornar a um momento como esse, né? Aí ele fala assim, e eu preferi a segunda opção, ele considera assim, né? Então Jesus continuava falando com ele, assim, ó, soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto ditoso. É o que nós aprendemos com a doutrina espírita, né? Olha aí quantos ensinamentos nós temos ao longo dos séculos, né, de Jesus até hoje, 20 séculos já se passaram. Quantos ensinamentos, quantos missionários vieram, quantos espíritos elevadíssimos que aceitaram missão como a da Lívia e renunciaram à vida boa, né, em mundos melhores, e desceram à Terra e atravessaram aqui reencarnações para exemplificar o amor do Evangelho de Jesus. Mas aprendemos com o Espiritismo. Nós somos dotados de livre-arbítrio. A gente pode acatar ou não, e era o que Jesus falava para Públio Lentulus, né? Aproveite esse momento que você encontra um atalho aí muito eficiente para a resolução da sua vida, ou então você vai ficar dando volta, isso vai doer, vai ser difícil, tá? E nós estamos mais ou menos, né, nessa segunda opção, aí estamos dando volta também, né? Alguns estão mais despertos e estão aproveitando melhor a reencarnação, mas nem todos. E é bom a gente pensar nisso, para que a gente não se arrependa mais tarde, né? Continuava Jesus, pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Olha só, pastor das almas humanas desde a formação desse planeta, né? Qual que é a idade do nosso planeta? Quantos milhões de anos tem? Jesus trabalhou na elaboração desse planeta, né? Daí, aquela conversa ali que ele tinha com o Públio Lentulus, em determinado momento ele falou assim para o Públio Lentulus, agora você pode levantar e voltar para casa. A tua filha está curada. Nós vimos aqui atrás, né? Não, por você vir até a mim. Você devia ter me procurado na hora mais clara do dia. E devia ter vindo na hora que tivesse mais gente aqui observando, ensinando para a gente aquilo que ele disse, né? De uma forma mais ou menos enigmática, que os evangelistas anotaram, né? Aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, também eu me envergonharei dele diante do Pai, tá? Então o Públio Lentulus teve vergonha, né? Do povo ver ele ali, parecia que ele estava se rebaixando, era o orgulho dele. Então ele falou, você devia ter vindo na hora mais clara, e na hora que tivesse mais pessoas observando, para você provar que está querendo aplicar a humildade. Meu irmão, que hora que é uma hora boa para encerrar? 5 minutos? 5 para as 8? Tá bom. E quando ele voltou para casa, a filha estava curada. Né? Chegou lá, que alegria, na hora que ele viu a filha curada. Que alegria dele, da esposa, né? Aí ele perguntou para a esposa, como é que aconteceu a cura, né? Ela falou assim, faz pouco tempo.
tá? De repente eu fui olhando assim, foi sumindo. As manchas do corpo dela todinho foi sumindo. Ela foi se reanimando e revigorou. E aí essa menina saudável agora, né? Aí ele falou, puxa vida, aquele homem tem poder mesmo, né? E eles faziam até planos para voltar para Roma. Tá? Mas nessa altura dos acontecimentos, eles já tinham um segundo filho, que se chamava Marcos, que tinha 8 meses. Tá? E na hora que aqueles personagens que queriam acabar com aquele casamento, ficaram sabendo que aquela família estava feliz da vida e se organizando para voltar para Roma, eles planejaram o rapto do Marcos e foram lá e roubaram o Marcos e armaram uma trama lá para parecer que a Lívia Lentulus estava em relações com o Pôncio Pilatos. E continua a saga de Lívia Lentulus, dolorosa, difícil, em que ela, a partir daquele momento, ela começa a se aproximar juntamente com a Ana das pregações de Jesus. Começa a entender melhor o Evangelho e como já era um espírito elevado, é claro que ela só recordou, né? Que tudo aquilo ela sabia e aquilo só reforçou. E nada fez ela separar do Evangelho de Jesus. Ela esteve na pregação de Jesus uma única vez. Logo depois, já veio aquele momento doloroso do Calvário e ela não pôde encontrar em vida física novamente com Jesus. É um livro muito interessante. Eu convido que vocês leiam esse livro, né? Ou assistam aí os audiobooks que existe aí no YouTube, né? Tem também do Há 2000 anos, muito bem narrado, para a gente ver a grandeza desse espírito, Lívia Lentulus, e seu convívio com Jesus. Um grande abraço a todos, que Jesus os abençoe.